boa tarde, tudo bom? Olá a todos. Hoje a gente vai trabalhar a unidade 4, que é estudando o cliente por meio de pesquisa, né? Vamos primeiro falar na evolução desses relacionamentos com os clientes, né? O relacionamento com o cliente, como qualquer outro relacionamento social, ele acaba evoluindo com o passar do tempo, né? Estudiosos no assunto, inclusive, sugerem que os clientes nos relacionamentos de troca com prestadores de serviço, muitas vezes acabam evoluindo de estranhos para conhecidos e depois até amigos, inclusive parceiros de negócio. E aí, a seguir, a gente vai trazer um quadro com um pouco dessas questões, desses níveis de relacionamento, né? Então, esse seria um buraco do balde, que a gente chama. Que aqui está o balde que vai entrando, a gente tem os clientes perdidos, que vão embora, alguns clientes que têm volume menor de compra, mas aqui são os novos clientes e aqueles clientes que têm o maior volume de compra. O balde furado é o que a gente tem que tentar evitar, que é a perda de clientes ou um volume menor de compras por alguns clientes. Então, primeiro falando como cliente, como estranhos, né? Os estranhos são clientes que ainda provavelmente não efetuaram transações, né, com a empresa e que talvez nem tenham tomado conhecimento da existência dela. No âmbito setorial, os estranhos são como os clientes que ainda não entraram no mercado. Eles incluem os clientes da concorrência, inclusive. Sem dúvida, nesse ponto, as empresas não têm um relacionamento com o cliente. Então, o principal objetivo, quando esses clientes estranhos, né, existem, é iniciar uma comunicação com eles. Logo, os principais esforços de marketing são dirigidos para fazer com que esse cara se familiarize com as ofertas da nossa empresa. Aí, na sequência, a gente tem clientes como conhecidos, né? Uma vez conquistada essa consciência do cliente, incluída a fase de avaliação, essa familiarização do cliente com a empresa acaba ficando estabelecida em duas partes. Tornar-se conhecidos, o que gera uma base de relacionamento de troca. E aí o principal objetivo para a empresa nesse estágio é a satisfação do cliente. Nesse estágio de familiarização, elas têm que se preocupar em oferecer uma proposta de valor para que sempre seja equiparada com a concorrência para ela começar a considerar a sua empresa nesse sentido. Então, para o cliente, um relacionamento de familiaridade é eficaz enquanto ele estiver relativamente satisfeito e se o que estiver sendo oferecido em troca seja percebido com uma importância adequada. Então, no caso das interações repetidas, o cliente ganha experiência e se familiariza mais com as ofertas de produtos da empresa. Esses contatos acabam tendo o poder de reduzir as incertezas sobre esses benefícios esperados da troca e aí aumentam a atratividade da empresa em comparação com a concorrência. Essas interações repetidas acabam melhorando o conhecimento da empresa tem com o seu cliente e auxiliam nos esforços de marketing de venda de serviços. Então, assim, o relacionamento de familiaridade facilita facilita as transações e, sobretudo, a diminuição do risco percebido pelo cliente, porque aquele serviço, aquela empresa se torna muito mais conhecida como empresa prestadora. E aí, a outra fase seria os clientes como amigos, né? Então, à medida que esse cliente continua comprando junto à empresa e percebendo esse valor com o relacionamento de troca, a empresa começa a coletar conhecimento específico acerca dessas suas necessidades e permite a geração de ofertas que tratem diretamente dessa situação com o cliente. A apresentação de uma oferta exclusiva e, portanto, de um valor diferenciado, acaba transformando o relacionamento em familiaridade em amizade. E aí, essa transição, sobretudo nesse relacionamento de troca entre os serviços, existe, claro, um desenvolvimento de muita confiança. Uma vez que esses clientes talvez não sejam capazes de avaliar esses resultados de um serviço antes da compra ou de consumo, eles provavelmente não têm inerente à decisão de adquiri-lo, não tem nada inerente a isso. E aí, muitas vezes, os consumidores recorrem a outras pessoas em busca de conselhos sobre qual prestador de serviço contratar. Se esses clientes ficam satisfeitos, eles acabam virando clientes fiéis e provavelmente vão endossar para outra pessoa a prestação desse serviço. E aí, a boca a boca vira um serviço extremamente eficiente, principalmente no setor de serviços.
E essa forma de publicidade pode ser muito mais eficaz do que qualquer comercial pago, utilizado por uma empresa, e acaba tendo um benefício extra de reduzir esse custo e atrair novos clientes. Então, pensando no nível 2, a gente pensa nos vínculos sociais. A estratégia de nível 2 vinculam o cliente à empresa, com a adoção de quê? De medidas que não se restringem a essa esfera do incentivo financeiro. Apesar de o preço continuar a ser importante, sempre, as estratégias desse nível 2 tentam construir relacionamentos duradouros por meio de elos sociais e interpessoais, além de financeiros, é claro. Os clientes são vistos como clientela, não como rostos sem nome, e tornam-se indivíduos cuja as necessidades e desejos as empresas começam a se esforçar para atendê-los. E aí, os vínculos sociais e interpessoais são muito comuns entre profissionais liberais, como, por exemplo, advogados, contadores, professores e seus clientes, assim como prestadores de cuidados pessoais, cabeleireiros, consultores, prestadores de serviços de saúde e seus clientes. Então, um dentista leva alguns minutos para rever a ficha de um paciente antes de entrar no consultório. Assim, ele tem a chance de refrescar sua memória acerca desses fatores pessoais desse paciente, como profissão, família, interesses, histórias dos tratamentos dentários e outros detalhes pessoais. Ao recuperar esses detalhes para a conversa, o dentista acaba revelando seu interesse genuíno no paciente como indivíduo e assim encontrar esses laços sociais. E aí a gente tem o vínculo o nível 3, que já são os vínculos de customização. Essas estratégias de nível 3 envolvem mais do que laços sociais e incentivos financeiros. Ainda que elementos comuns às estratégias de nível 1 e 2 estejam embutidos nas estratégias de customização, uma abordagem de customização, ela sugere que a fidelidade. Por quê? Porque você começa a ter uma intimidade com esse cliente. E aí você começa a trazer soluções individualizadas para ele, que se encaixam nas necessidades dele. Para ilustrar, né, o funcionamento desses vínculos, consideremos a Pandora, que é um serviço de busca de música na internet, que auxilia seus clientes a encontrar e desfrutar de canções que mais gostam. Com base em uma única e imensa base de dados que classifica canções de mais de 10 mil artistas, de acordo com atributos exclusivos, a Pandora customiza o serviço e disponibiliza canções que têm características semelhantes às canções que os artistas e seus clientes gostam. Isso tem a ver com o algoritmo, por exemplo, também do Spotify, que talvez um serviço mais fácil para vocês entenderem. Eles podem criar até 100 estações exclusivas, identificando canções e artistas preferidos. Continuando no vínculo 3, em conjuntos, esses genes capturam a identidade musical exclusiva. E aí, com isso, esse algoritmo faz com que esse cliente tenha cada vez mais vínculo com esse serviço, porque ele está customizando de acordo com o gosto da pessoa. E aí eu tenho o nível 4, que são os vínculos estruturais. As estratégias de nível 4 são as mais difíceis de imitar, gente. Elas envolvem vínculos estruturais, financeiros, sociais, de customização entre clientes e empresas. Esses vínculos estruturais, eles são criados pela prestação de serviço ao cliente. E aí, muitas vezes, os vínculos estruturais são criados com a prestação de serviço baseado em tecnologia e aumenta a produtividade no ponto de vista da companhia prestadora. Por hoje é só. Hoje eu fiz um breve videozinho para vocês. Sei que muita gente não conseguiu vir aqui hoje no ao vivo comigo por causa do horário, mas queria convidá-los. Semana que vem tem mais. Fique ligado. Espero vocês. Tchauzinho.